Olá, meus queridos, minhas queridas. Hoje estamos aqui junto mais uma vez para continuar o estudo dos cadernos Fiat Lux, escritos pelo Roberto Lucila. Aqui é um estudo de esoterismo que a gente fazia no outro canal, no Som, Luz e Cor. Então, se você quiser assistir os outros vídeos, né, a gente apenas está lendo uma apostila e conversando sobre ela, debatendo, né? Então, se você quiser assistir desde o começo, volta, vai lá no canal, procura Som, Luz e Cor, você vai ver os outros vídeos. E estamos continuando aqui agora que eu unifiquei os dois projetos. E hoje eu estou aqui com o Maison Melotti e com a Tainá Valêncio. Vocês querem falar alguma coisa? Tamo aí, Bom, rapaziada. Boa noite a todos aí. E satisfação estar junto aí. bom, é isso então. A Tainá, ela está com... Vou esperar o caminhão passar. A Tainá está sem o microfone. Então, Tá Bluetooth, demora um pouquinho para desconectar, mas é um prazer tá aqui com vocês, podendo compartilhar essa oportunidade, viu? Obrigada. Ô, Ramon, só uma observação. Cara, eu acho que esse microfone tá bem bom, assim. Eu acho que ele pega provavelmente só a sua voz, tá? Porque eu não ouvi nada de caminhão. Ah, é? Nossa, vixi. Nada. Nossa, que coisa boa. Passou um caminhão altaço aqui. Eu falei, nossa, vou até parar para esperar. Cara, coisa boa, é porque foca assim mais próximo, né? Não, coisa boa, então. Então vamos dar sequência. A gente está estudando a Fit Lux, agora a gente parou na página 27, né? O tema cosmogênese. Essa apostila é mais voltada para teosofia, para eubiose, para eubiose, né? Que é uma continuação do estudo da teosofia, né? Uma evolução da teosofia aqui no Brasil, trazida pelo professor Henrique José de Souza. Bom, então agora a gente vai estudar sobre o futuro das mônadas. Mônada, para quem não conhece o tema, é a unidade espiritual, é o espírito, é a essência que une todos os seres. Bom, segundo ensina a sabedoria sagrada, no nosso sistema solar tudo está pesado, medido e contado. Assim sendo, como não poderia deixar de ser, o número de mônadas em evolução é bem definido. Quando chegar o fim do Manvantara, nem todas terão atingido a suprema consciência e estarão em diversos graus de evolução, deixando muito a desejar por inúmeros motivos. Terão que prosseguir sua caminhada num futuro universo, reiniciando a sua jornada a partir da etapa em que se encontravam ao finalizar o período de manifestação anterior. Para quem também não estiver familiarizado, né, Manvantara ou Manuantara é o termo sânscrito que equivalente ao dia de Brahmana, que é o período de manifestação do universo. Então tem o Manvantara, que é a manifestação, e tem o Pralaya, que é o período de descanso do universo. O universo ele vai revezando entre Manvantara e Pralayas. Mas a gente falou sobre esses temas nos outros vídeos também, no começo lá. No começo da apostila fala sobre isso. Continuando então. Ao finalizar mais um dia de Brahman, todos mergulharão na beatitude total do grande Nirvana. As mônadas que lograram alcançar a libertação total irão constituir os paradigmas do futuro universo. Em virtude de terem alcançado, por graduação hierárquica, a consciência máxima exigida pela lei para o sistema, que é a consciência dos Dhyan-Shohans superiores. Em virtude desses valores conquistados com esforços próprios, irão formar o septenário Dhyan-Shohânico do próximo Manvantara. A lei que a tudo preside exige dos seres em evolução que conquistem com esforços próprios qualquer lugar no contexto hierárquico. Nada é concedido graciosamente. Aí tem aquele axioma, né? Dura é a lei, mas é a lei. Então, está falando, né, que
as consciências, a evolução que acontecer nesse Manvantara, né, formarão ali as consciências do próximo período de manifestação, depois do Pralaya, no Manvantara seguinte. E os próprios Dian Chohans, eles falam, né, que são as consciências superiores, né, são os equivalentes aos arcanjos da cultura ocidental, ou luzeiros, ishvaras, são outros nomes. Acredito que a gente ainda, nessa apostila, ainda estuda um pouco sobre isso. A gente passou da metade agora. Então, agora, cepeiras ou nucléolos. A grande alma espiritual que anima esse universo é o Sol central, puramente espiritual. Na realidade, é Parabrahman. É representado pelo círculo puro. É o eterno transformador da substância não manifestada. Segundo o costume, o Sol oculto, abre aspas, é a eterna possibilidade de transformar o movimento transcendente ou absoluto em movimento relativo, a matéria incondicionada em matéria diferenciada, o espaço abstrato em espaço objetivo. As instâncias de Michael afirmam que existem nucléolos no espaço ilimitado, que são como seteiras abertas na sombria fortaleza do infinito. Por essa seteira se derrama a luz proveniente do Sol oculto, sendo esse Sol como se fosse o coração e os pulmões do universo objetivo. Agora temos 3 sóis. O Sol que nós vemos não é o Sol oculto, que, como vimos, é de natureza espiritual. Segundo Helena Blavatsky, esse é um Sol transcendente de essência puramente mental. Os sóis visíveis são apenas reflexos do astro zero, que deu origem ao nome Zoroastro. Segundo se pode deduzir, existem, filosoficamente falando, 3 sóis. O que nos ilumina materialmente, que não passa por um conglomerado eletromagnético, um outro Sol de natureza astral, muito pouco comentado, e, finalmente, o verdadeiro Sol oculto, de natureza transcendente, que é o Sol espiritual, de onde tudo promana. Um adepto, falando a respeito, disse: se alguém te disser que viu o Sol, ri-te dele. Ele está falando aqui, né, que o Sol que a gente enxerga não é o verdadeiro Sol, ele é apenas um Sol material. Então ainda existe o Sol astral e o verdadeiro Sol oculto, que é o verdadeiro Sol espiritual, né? Então, a doutrina secreta diz que no cosmos todos os sóis. Opa, travou aqui para mim. Será que foi eu que travei? Eu vi que o Opa, meu. tá ouvindo? Voltou. Voltou. Tava Sabe ouvindo? Tava onde que parou? travadão ali no. Hum, se alguém disser que viu só o hit dele, né? Tá mais ou menos Tá. ali no. A doutrina secreta diz tal. Beleza. Vamos continuar. Então, ele tá falando que não tem como você ver o Sol, né? Esse Sol que a gente vê, ele é o Sol físico. Mas existe o Sol espiritual e existe o verdadeiro Sol, que é o Sol oculto. Bom, então, continuando aqui. A doutrina secreta diz que no cosmos todos os sóis são kama-rupas do Akasha. E assim é o nosso. Kama-rupas é tipo um. Kama significa desejo em sânscrito. E rupa é forma. Então, Kama-rupas é tipo corpos astrais, né? Tipo, conglomerados de desejos, de massa astral. Então tá falando que os sóis são isso. Os sóis físicos que a gente enxerga, enfim. E a caixa é o... Como é que eu posso dizer?
é o elemento essencial que está contido em tudo. É a própria substância do universo, vamos dizer assim, para facilitar. É o eterno, como já vimos, é desconhecido do próprio Logos, que o sente como extensa névoa sem fim. Assim sendo, o só oculto não é objeto de conhecimento, embora ele conheça tudo, uma vez que é onipotente, onisciente e onipresente. A esse respeito, disse o sábio Subarrow, que, abre aspas, embora não seja em si um objeto de conhecimento, é, não obstante, capaz de criar e sustentar todas as coisas e toda espécie de existência que se converta em objeto de conhecimento. Assim sendo, para Brahman não pode ser objeto de conhecimento, nem mesmo para o Logos. Pelo exposto acima, torna-se infantil a concepção religiosa de um Deus pessoal, antropomórfico. Ou seja, não tem como a gente conhecer para Brahman, nem o próprio Logos, que é a consciência do universo, conhece para Brahman. É o mesmo que ele falou em outros momentos da apostila, né? Ele vai reforçando e falando de forma diferente, aprofundando, vendo detalhes. Então, não estranhe se vocês virem que está repetindo alguma coisa, né? É para ir reforçando e construindo. Bom, o que são prana e os tattvas? Eu já vi gente falando tattvas também, mas não sei, eu já vi dos dois jeitos. Para mim faz mais sentido falar tattvas. A ideação cósmica torna-se ativa através dos 7 logoi. Logoi é porque em grego, quando termina o plural, quando termina com oi, é porque é plural. Né? Então, torna-se ativa através dos 7 logoi. Os logoi são os Dianshohan superiores, que eu falei lá em cima, né? Ou seria algo próximo dos arcanjos, Elohims, etc. Também chamados de luzeiros, autogerados, etc. Cada um desses termos expressando as 7 hierarquias criadoras. O Logos engloba, portanto, o conjunto de elevadíssimas consciências que criam toda a natureza em suas múltiplas facetas, reinos, planos, devas, etc. Coletivamente forma o chamado homem cósmico, ou tetragramaton. Está em um sentido mais profundo, né, para esse conceito. Muitas vezes é abordado superficialmente. Bom, durante o período de manifestação, há um perene fluxo de vida emanado do Logos manifestado, que está sempre transformando em ativas as forças latentes da natureza, adormecidas no seio de Parabrahman. Essas forças são dinamizadas através dos autogerados, os Dianshohan superiores. Esse fluxo perene é chamado pelos hindus de prana. Sabemos que essas forças são de 7 tônicas diferentes, cada uma com suas características específicas e finalidades básicas. Individualmente, são chamadas de tattvas, que literalmente seria traduzido como medidas daquilo. Eu falei lá atrás que tat é o aquilo do sânscrito, é aquilo tipo aquilo que não pode ser nomeado, né? Aquilo que não é possível se nominar, né? Ou medidas de Deus, a gente poderia colocar também. Conclui-se que prana nada mais é senão a amálgama dos 7 tattvas, ou seja, prana é o conjunto dos 7 tattvas. Então, os 7 tattvas são só ramificações, aspectos do prana. Agora, 3 pessoas distintas, mas uma só verdadeira. Ensina-se que existem 3 logoi, porém, o que existe não são 3 logoi, mas sim 3 aspectos diferentes do logos único. Na linguagem exotérica religiosa, diz-se 3 pessoas distintas, mas uma só verdadeira. É a Santíssima Trindade das religiões exotéricas. Lembrando que exotérico, com X, significa aquilo que é aberto, que é o oposto de esotérico, com um S, que é oculto. Ou sempre o exo é o que é para fora.
Daí êxodo, exoesqueleto, né, externo. Então, exotérico é o que é público, o que não está no templo, né, o que é profano, vamos dizer assim. Bom, essa é a Santíssima Trindade das religiões exotéricas. Essa essência una, para manifestar-se, polariza em espírito e matéria. Assim, o que era um se transforma em três. Quando o Manvantara chega ao seu fim, o universo é absorvido por Parabrahman, sem deixar, contudo, de ser um nucleolo, pois o eterno, mesmo durante o período de Pralaya, pois é eterno, mesmo durante o período de Pralaya. Diante disso, o eminente membro da grande fraternidade branca, Kutumi, afirmou que o moinho, ou sol oculto, nunca cessa de funcionar, haja ou não grãos para moer. Agora sobre Java Agat. O Logos manifestado é impessoal porque é formado, basicamente, por um conjunto de 7 hierarquias, cada uma delas com função específica. São formadas por uma infinidade de seres altamente evoluídos e conscientes. Todos os seres humanos estão sob a égide de um desses centros que determinam o raio a que a pessoa pertence. Cada hierarquia, por sua vez, é presidida por um Dian Chohan superior, ou luzeiro, em nosso idioma. Quando atuam junto à humanidade, constituem a grande fraternidade branca, ou governo oculto do mundo. Na linguagem oriental, esses 7 hierarcas são também chamados de logoi ou autogerados. O conjunto dos 7 é sintetizado por um oitavo, que na linguagem agartina é chamado de Java Agat. Depois, mais para frente, a gente vai estudar o que é Agartha, né? Linguagem agartina. Mas, então, aí ele está falando desse oitavo logos, né? Que seria o conjunto, a síntese dos 7. E os 7 que formam, são a tônica, dão as 7 tônicas da grande fraternidade branca, ou governo oculto do mundo. E, no caso, não tem nada a ver com essa coisa de conspiração, né, que controlam a economia, a política e tal, e sim o governo espiritual que está por trás da evolução da humanidade. Você manja desse setenário aí, cara? Eu às vezes eu ouço falar da Fraternidade Branca, mas eu não manjo muito, viu? Alguma coisa que eu estudei. É porque, tipo assim, tem os 7 planetários. Provavelmente a gente vai abordar na apostila mais para frente. Já está falando, né? Mas acho que vai aprofundar depois. Não, com certeza vai. Tem uns 7 planetários que são, né? É assim, né? Tem uns 3 logos, que para Brahman se manifesta, vira Brahman e Brahman se manifesta nos 3 logos. E aí, a partir dos 3 logos, nascem os 7 luzeiros, que é o que ele está falando aí agora. Esses 7 luzeiros vão ser os seres que vão formar, coordenar todo o processo de evolução do universo. E, então, enfim, isso tem a ver com toda a formação do universo. A grande fraternidade branca, como é chamada, seres de alta hierarquia, né, que são chamados de consciências do futuro, que estão por trás, meio que coordenam todo o processo evolutivo da Terra, porque são como se fossem consciências resgatadas do futuro, que estão evoluindo junto com a gente aqui, sabe? Isso tem a ver com o próprio mito de Micael e Lúcifer, né? Aquele negócio de que cai as duas consciências na Terra, né? Mas uma com consciência, lembrando-se de quem é, que no caso são esses seres que tá ligado a Agartha e tudo mais, e Lúcifer seria a consciência que cai, que perde a consciência, e, portanto, o processo seria a própria humanidade, né? E, portanto, o processo iniciático é para resgatar essa consciência perdida, e aí a consciência tem tudo a ver com o simbolismo do Santo Graal, a pedra de esmeralda que ficava na testa de Lúcifer, tem todo esse simbolismo, né? E a grande fraternidade branca, então, é uma hierarquia de vários seres que ficam em Agartha e que participam ativamente do processo de evolução da humanidade.
Aham, É aham. mais ou menos por aí. Acho que depois ele aborda mais coisas, assim, Legal. e assim, meio que eles estão por trás de várias ordens iniciáticas, né, que atuam conjuntamente, ocultamente, várias escolas, durante todo o processo, né, de evolução da humanidade. Tá todo mundo conectado, fazendo um trabalho conjunto. Eu vejo isso de uma forma assim, bem simplória, tá? Não sei nem se faz sentido, mas eu sei que, né, a gente tem essas 7 linhas, e aí vai, sei lá, Kutume, São Germain, então a gente pode pensar aí sei lá, no povo árabe, na evolução, no decorrer da história, né, e pensar que das melhores características, das melhores coisas que eles conseguiram obter, a gente sintetiza, né, nesse ser Kutume, né, ou então, sei lá, do germano, seria mais ou menos essa mesma situação, né, tipo, o que é considerado como esse povo germano, a gente vai evoluindo com o tempo, né, e vai adquirindo características, e a gente visualiza essas melhores, essas coisas assim mais elevadas, como um desses seres, né, dessa grande hierarquia branca. Eu vejo mais ou menos desse jeito, mas assim, pensando sobre essas coisas, sabe? Hum. Não sei se faz É, sentido. eu acho que existem as tônicas também, né? Tipo, momentos históricos que se conectam com uma tônica, revivem os mitos, né? Mas eu acredito que Perfeito, existem perfeito. mesmo seres de alta hierarquia, assim, sabe? Mas não é tipo, vão ser. É diferente, né? Mas não sei também como que é. Sim, sim. Com Não, mas certeza assim, existe, a gente vai não tô falar. falando assim, né? Não tô dizendo, sei lá, que é físico, não é físico, mas essa consciência da evolução, sabe? Eu vejo dessa forma, que meio que essa consciência da evolução dos Uhum. povos, né? Existe uma consciência em desenvolvimento, né? O negócio da mônada é bem isso, né? Porque a gente vai evoluindo e vai. E o negócio é mais ou menos como se cada mônada tivesse em si 7 consciências, que vão ter mais 7 em cada uma. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente meio que vai se unificando, se conectando, se lembrando, né, que é uma mesma coisa, e vai voltando, assim, né? Então, existe um trabalho de evolução da sociedade, de um povo específico, sabe? Alguma coisa por aí, sabe? Mas uma coisa que eu percebo, assim, também, é que eu tô estudando neurobiose, sabe? Tô fazendo o IAMA agora. E uma coisa que eu percebo é que, tipo assim, quando eu comecei a estudar conheci o biose, eu gostei, comecei a estudar por fora, assim, li algumas Fiat Lux também e tal, vi muito Vida Inteligente, muita coisa. E aí, tipo assim, eu fui compreendendo e tal, e aí foi meio que formando uma coisa concreta, fechando toda. Mas aí, conforme eu fui aprofundando, tipo, comecei a estudar o Manu e tal, mas principalmente no Yama, cara, parece que muita coisa assim que eu tinha certeza, eu fui mudando de ideia, eu fui repensando, fui Uhum. vendo para outro ângulo, fui perdendo, assim, a concretude, sabe? Ao passo que hoje, Aham. me pergunta alguma coisa que antes eu tipo, falaria com toda certeza, todo um negócio, agora eu penso, não sei se é exatamente assim. Legal. Ah, cara, isso é um sinal massa, assim, eu acho que é um sinal, com certeza, de que você está fazendo uma nova síntese dos conhecimentos, né? Legal. Isso. E aí, tipo, o que acontece é que às vezes você para, já teve momentos que eu parei e pensei, falei, caramba, velho, eu achei que eu tinha entendido muita coisa que agora eu tô percebendo que eu não sei nada, tipo, não achava, não fechava, parecia que várias coisas eram tudo ilusão, muito louco isso. E aí, em outros momentos, fecha tudo de novo, o negócio é muito, muito grande, cara, muito louco. Massa. Bom, vamos continuar aqui então. Agora, os 7 estados da matéria física. O estado sólido da matéria é o ponto máximo da materialização da substância primordial. Não há como continuar a descer na escala, segundo afirma a ciência iniciática. Então, o físico sólido que a gente conhece é o que existe mais denso no universo.
Chegando-se ao ponto axial da descida, reverte-se o processo e inicia-se o caminho da subida para a subtilização da própria matéria. É tipo sutilização. É porque ele era português de Portugal. Tá? E tem hora que tem umas coisas assim. Para a sutilização da matéria. Essa sutilização efetua-se num ciclo de 7 rondas, como se segue. Então, o primeiro, aqui está a ordem dos estados, né? Tem o... não, aqui na verdade não está por ordem de sutilização, ele está por ordem do processo de desenvolvimento da matéria física. Então, primeiro vai descendo e para depois voltar a subir. Então, primeiro, isso da matéria física que a gente está falando. Primeiro é a radiante, depois gasosa, líquida, sólida, que é onde a gente está atualmente, e depois volta a se utilizar, né? É o formato de V. Depois volta a subir para etérica, subatômica e atômica. Então, até a própria matéria física, ela não precisa ser necessariamente sólida para ser física, né? Então, existe matéria física que é, que nem ele falou ali, a atômica, e lembrando, o atômico aqui que a gente fala no esoterismo, na eubiose, não é o mesmo átomo da ciência, porque o átomo que a ciência fala, ele é físico, líquido, gasoso, né? Mas o atômico é realmente a partícula que é menor do que esse átomo que a ciência identificou, que é realmente ali a essência física ali, né? Não sei se vai ser o próprio elemental, né? Não sei, aí eu volto naquilo que eu estava falando, não estou sabendo de nada ultimamente. Bom demais. Vamos estudando, então. Evidentemente que o nosso globo ainda não percorreu todas as 7 etapas previstas pela ideação cósmica. Atualmente estamos vivendo a 4ª ronda da 4ª cadeia. Aqui, ronda, no caso, é tipo assim, tipo o processo, é o ciclo ali, né, o momento. Então, são 7 rondas, ou seja, 7 vezes passa por cada globo, né? Então, existem 7 globos também. Tem um globo físico, aí tem os globos que são astrais, mentais, tudo junto na Terra, tudo evoluindo, né? E aí, enquanto a gente vai estudar nessa apostila mesmo, enquanto um está em Pralaya, vamos dizer assim, o outro está no Manwantra. Então, hoje, o globo físico está desenvolvendo, mas em outro momento o físico vai adormecer e um outro globo vai... Mas tudo aqui no mesmo lugar. E aí a gente está na 4ª ronda, ou seja, a 4ª vez que está passando por todo esse processo, e na 4ª cadeia. Aí existem as 7 cadeias planetárias, que a gente vai estudar depois. Os 7 sistemas planetários, 7 sistemas solares. Mas não se assustem, como eu falei, a cosmogênese é um pouquinho mais complicadinha, às vezes, de entender, mas não precisa compreender tudo agora também, né? A gente vai absorvendo. Então, assim sendo, não se processaram até o presente momento as 7 diferenciações da matéria, pois encontramos-nos ainda na 4ª etapa. Sobre o tema globos, rondas, cadeias, sistemas, etc., faremos a abordagem do assunto num próximo caderno. No momento, estamos procurando dar uma visão panorâmica da cosmogênese, para oportunamente podermos entrar nos detalhes. Evidentemente que não temos a pretensão de exaurir o assunto, que é de natureza inesgotável. As 3 últimas fases da evolução material da nossa Terra estão ainda em estado latente, só serão desenvolvidas e percebidas pelo homem em ciclos futuros, pois a nossa Mãe Terra ainda está muito longe de completar o seu ciclo de existência. O homem desenvolve-se para e passo com a Terra, para e passo é passo a passo, né? Que lhe serve de berço. Desenvolve junto com a Terra, passo a passo. A Terra, por exigência da lei, passará por um processo de sutilização, ou seja, pelos estados etérico, subatômico e, finalmente, o atômico. No estado atômico, a nossa Terra será constituída de matéria atômica, que, como veremos futuramente, é a substância fundamental do plano físico, isto é o primeiro
do primeiro subplano do plano físico. Então, existem, né, os 7 planos, né? Cada plano tem seus 7 subplanos, que também vai se utilizando. Então, as 7 etapas por que passará a Terra. Primeira etapa. Na primeira ronda, a Terra era de constituição ígnea. Na época já existiam seres em evolução. Não eram como os de hoje, mas sim consoantes ao meio ambiente. Eram seres de vidas ígneas. A Terra era uma esfera radiante. Ígnea que tem a ver com fogo, né? Mas não necessariamente o fogo que a gente conhece hoje. Que, como ele falou aqui, era matéria radiante, era um outro tipo de matéria mais sutil. Ele começa sutil, vai densificando para depois voltar a sutilizar. Igual toda evolução é assim, viu? Começa no abstrato, no sutil, aí condensa e do denso vai se utilizando. Então, a segunda etapa. No segundo período, a Terra passou ao estado gasoso. Não que os gases da época tivessem correspondência com os que hoje conhecemos. A Terra era uma esfera gasosa, como acontece com alguns corpos celestes já observados pelos astrônomos, inclusive no nosso próprio sistema solar. Então, existem vários planetas no sistema solar que são gasosos, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, todos eles são gasosos. Então, terceira etapa. Na terceira etapa, a Terra tornou-se aquosa, com aspecto semelhante àquilo que hoje denominamos água, mas não exatamente igual. Alguns cientistas defendem a tese de que a vida surgiu da água, provavelmente devido a esse fato. Então, outra coisa importante que eu queria comentar. Sempre quando a gente falar desse passado muito distante, a gente falar que nem falou de gasoso, líquido e tal, entendam que é o equivalente, né? Porque é outro momento, então tudo é diferente, né? Não tem como a gente nem imaginar direito. Então, não, e assim como quando eu falar que na cadeia lunar, que é a terceira cadeia, hoje a gente está na quarta, que é a terrestre. Na terceira cadeia, na lunar, nós éramos animais. Nós não éramos como os animais que nós temos aqui hoje. Nós tínhamos uma consciência equivalente à dos animais. E por aí vai. Assim como os animais dessa cadeia, quando eles se desenvolverem, na próxima cadeia, vão se tornar algo equivalente aos seres humanos, mas vão ser mais evoluídos do que a humanidade atual, porque está tudo evoluindo, né? Então, a humanidade do futuro vai ser os animais e vão ser mais evoluídos do que a gente. Não é tudo regradinho, certinho. Tudo segue uma lógica, uma geometria, mas é muito mais amplo do que só, tipo, tudo quadradinho, igual quando a gente vai estudar, fala, né? Bom, a quarta etapa é a fase em que nos encontramos. Atingiu-se a máxima solidez. Estamos no meio do caminho. A nossa formação ainda não está concluída. Os fenômenos geológicos que abalam o nosso globo provam isso. Então, a gente está formando a quarta etapa, né? Está no processo da quarta etapa. Inclusive, talvez por isso, a maior parte do planeta ainda é água, né? Porque a gente está fazendo essa transição, essa terceira... Tem muita coisa da terceira etapa que ainda não foi resolvida. Então, a gente está fazendo uma transição para a quarta etapa. E não à toa o planeta é chamado de Terra hoje, né? Justamente por isso, né? Porque é esse quarto momento, está ligado a esse elemento. Bom, a quinta etapa. O próximo ciclo fará com que a Terra se torne um globo etérico. A Terra reverterá o processo de descida, chamado de Pravriti Marga. Começará a subir no caminho da sutilização, chamado de Nivriti Marga. São os dois termos em sânscrito, né? Pravriti Marga é quando ele está densificando e Nivriti Marga é quando está sutilizando. Bom, o máximo da descida deu-se nos meados da raça Atlante, porque, né, era a quarta raça que a gente vai estudar aqui. Quando o máximo de Deus na raça atlântica, quando os corpos físicos dos homens eram extremamente rijos.
Atualmente, os corpos físicos dos descendentes dos Atlantes, dos índios, por exemplo, são mais resistentes do que os corpos dos homens da quinta raça-mãe, que é a ariana, ou ária. Os corpos dos seres do futuro serão de um físico etérico, provavelmente da natureza dos nossos corpos vitais presentemente. Embora etéricos são, contudo, materiais, como são os nossos corpos vitais, onde se localizam os nossos chakras. Então, provavelmente, o nosso corpo vital de hoje vai ser o físico de amanhã, até porque o vital, como é que fala? O veículo vital é matéria física, né? É uma matéria etérica. Por isso que o veículo vital também é chamado de duplo etérico. Esse etérico que ele fala aqui é diferente do éter, que é comparado à caixa lá, né? São coisas diferentes. Então, a sexta etapa. Na sexta etapa evolutiva, a matéria será da natureza do segundo subplano do plano físico, que é denominado na linguagem iniciática de plano subatômico. Sendo matéria da quarta dimensão, é impossível de ser descrita, porém, as pessoas dotadas do dom da clarividência já vislumbram essa dimensão. Bom, e a sétima etapa? Na sétima etapa, estaremos vivendo no primeiro subplano do plano físico, que é denominado de atômico. A nossa Terra será constituída da matéria mais refinada do plano físico. Esse primeiro subplano é chamado de fundamental, pelo fato dos demais subplanos serem formados a partir dessa matéria extremamente rarefeita. Quando estudarmos a formação dos planos cósmicos, o assunto será tratado mais detalhadamente. Até então, tudo certo? Todo mundo acompanhando, tudo certinho? Show. Então, vou dar sequência. O simbolismo do pelicano. Os iniciados usam a linguagem simbólica e mitológica para expressar certas verdades transcendentais. Às vezes, os símbolos revelam mais do que as palavras. Têm a virtude de transmitir determinados conceitos sem deturpar os seus fundamentos. Não podem ser afetados pelo tempo, pelas modas e suas inovações. Possuem um caráter de eternidade. O simbolismo iniciático apela mais para o mental abstrato das criaturas humanas, o que abre um leque de interpretações muito amplo. Um desses preciosos símbolos é o do pelicano, usado amplamente pelos maçons e rosacruzes. O sacrossanto símbolo encaixa-se perfeitamente no nosso tema da cosmogênese. O pelicano, alimentando os seus 7 filhos com sua própria carne, constitui uma admirável imagem de como o Logos único tira de si mesmo a substância primordial para formar o Logos criador do universo, que vai se manifestar. Por sua vez, o Logos criador dá origem aos 7 autogerados, ou de Anchorrãs superiores. Essa cadeia setenária vai se desdobrando até chegar à própria humanidade, sintetizando essa verdade eterna, disse JHS. O JHS é o professor Henrique José de Souza, quando ele fala assim, né, o fundador da Eubiose. Então, disse JHS, Deus é uno em essência, trino em manifestação e cétuplo em evolução. Mental cósmico e mental planetário. Antes da manifestação, quando ainda não havia vida organizada, o Logos formou em sua mente tudo que viria a realizar. Ao conceber o universo que iria surgir, ele plasmou-o em seu plano mental, chamado de Mahat pelos iniciados hindus. Essa criação do novo universo, pela poderosa mente do Logos, veio à existência com todas as suas facetas simultaneamente. Todo o passado, presente e futuro formam para o Logos uma eterna presença. Em virtude desse fenômeno é que o Logos é onisciente. Assim sendo, todo o sistema foi chamado a existir in totum, pela poderosa mente.
Tudo está configurado nesse ecrã cósmico que os iniciados chamam de Akasha. É aí que os grandes profetas vislumbram o passado, o presente e o futuro. Então, a Akasha é o registro de todo o universo, está tudo ali. E é daí que vem o nome do podcast, né? Conversas do Akasha. É que a gente vai continuar aí nesse canal novo. Então, vamos lá. O Logos está plenamente consciente daquilo que pretende plasmar em cada sistema planetário, cadeia, ronda, raça, reino, enfim, em tudo. Contam as escrituras sagradas que Moisés, ao defrontar-se com o Eterno no Monte Tabor, ouviu uma voz que o mandou tirar as sandálias, pois estava pisando em terra sagrada. Como não podia deixar de ser, Moisés não o viu, mas sim uma nuvem luminosa, pois Deus é impessoal. Perguntou Moisés se a divindade não dormia e, como resposta, lhe foi dito que se a divindade deixasse um momento sequer de sonhar ou pensar, o mundo inteiro desapareceria instantaneamente. Bom, vamos lá. Formação do universo. Como já vimos, no período do caos primordial não havia polarização, pois a matéria pré-cósmica e a ideação pré-cósmica ainda não tinham como se manifestar. Substância e essência formavam um todo homogêneo. Assim se compreende o que seja o caos na linguagem iniciática, que nada tem a ver com confusão ou desordem. A gente falou disso num outro encontro também. Caos, a gente usa esse termo para se referir a quando algo está desorganizado, confuso, bagunçado. Mas, na verdade, dentro da linguagem iniciática, né, o caos, o conceito grego, desse momento, né, que eu chamei de pralaia, né, é o momento em que ainda não existe um cosmos, o cosmos é a ordem, né, o caos é a desordem no sentido que não existe um todo organizado, funcionando, fluindo, com leis e tal, né. Apenas está tudo estático, vamos dizer assim, né, entre aspas, né. Quer dizer, a matéria está estática, né? Só que a divindade continua existindo. Para Brahman, no caso. Bom, caos e cosmos. Acho que eu já falei. Não falei não. Bom, quando teve início a polarização, simultaneamente começou o processo da criação do universo, como veremos mais adiante. A formação da vida organizada passou por diversas fases. Fundamentalmente, iniciou-se quando a substância primordial passou a se atomizar, deixando de ser compacta. Esse processo é conhecido por diferenciação da substância primordial. Antes da diferenciação, o que existia era o caos. Depois de se iniciar a fragmentação da substância única, é que passou a existir o cosmos. Ou seja, resumindo, né, aqui eu tenho uma tabelinha aqui. Caos é a vida una, que é o espírito e matéria fundidos. E o cosmos é a vida organizada, espírito e matéria polarizados, gerando o universo e toda a evolução. Afirmar que qualquer coisa surgiu sem ter uma causa, mormente um universo, seria o maior dos absurdos. Seria uma abstração inconcebível. A ciência sagrada ensina-nos que o universo foi elaborado a partir de uma substância primordial, pré-existente a qualquer forma de criação. Ela é eterna, existe havendo ou não vida organizada. Os cientistas materialistas denominam esse vácuo de éter. É o éter que eu falei lá atrás, né, que é o outro éter, né, que é o equivalente à caixa, é esse que ele está falando agora. Então, os cientistas chamam ele de éter, né, que é o que preenche todo o espaço. Os alquimistas chamam essa substância que tudo abarca de coilon. Aparentemente, o espaço ocupado pelo coilon afigura-se-nos como sem consistência, mas segundo o coronel Arthur Powell, em sua preciosa obra O Sistema Solar, o professor Osborne Reynolds, cujas teorias são conhecidas dos ocultistas, define o éter do espaço como tendo uma densidade 10.000 vezes maior
do que a da água. Há uma pressão média de 75 mil toneladas por polegada quadrada. Aí você pensa. Bom, agora seria raiar do dia de Brahmana. Aí eu acho que a gente podia parar um pouco, né? Acho que já deve ter dado mais de uma hora aí. O que vocês acham? Pode ser, tá ficando tarde mesmo. Tô ficando tarde, eu tô meio cansado também. Bom, é isso. Esse vídeo que eu vou colocar no ar depois do dia 15, mais ou menos 15, 16, 17, alguma coisa assim. Já no canal unificado. Bom, é isso, então. Muito obrigado a todos que participaram, que assistiram. Obrigado, Maison, Tainá, por terem participado aí desse estudo também. Para quem quer assistir desde o começo, só ir no canal lá, Som, Luz e Cor. Lá estão os primeiros vídeos, a gente está dando sequência aqui nesse canal, porque eu unifiquei todos os projetos, né, conforme eu expliquei no outro vídeo. E então é isso. Boa noite a todos e obrigado por participarem. Beleza, muito obrigado aí, pessoal. Boa noite. Até mais. Até mais, gratidão é minha. Valeu. Foi Valeu, ótimo. pessoal.